A Bíblia, a Bíblia fala de um homem chamado Jó. E aquele homem que era íntegro, temente a Deus e fazia tudo para agradar a Deus. Que até o diabo percebeu que ele era tão abençoado de tanta forma, mas ele achava que aquele homem, depois que ele entrasse em algumas provas, ele ia abandonar o Deus dele. Mas foi totalmente diferente. Quando Deus o permitiu que tocasse nele, e ele tocou. O diabo tocou em Jó. E não diz a Bíblia que aquele homem perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu a comunhão que ele tinha com seus amigos. Não tinha mais amigos, que vivia de uma comunhão com seus amigos tão leal. Seus amigos o abandonou. Perdeu o caráter dele com a sua esposa. Perdeu toda a sua riqueza que tinha. Mas depois de tudo disso, que ele enterrou seus filhos, com a sua tristeza, com a sua moral, e quantos não apontava para ele? Que pecado grave Jó fez. Porque este homem vivia oferecendo sacrifício por ser um homem de Deus, um homem bondoso, um homem que amava a família, um homem que fazia tudo pela sua família. E Jó se acha nessa situação tão ruim, tão inadequada. E depois que ele perde tudo, sua esposa vira para ele e diz: agora o que resta a ti é amaldiçoar esse Deus teu e morra também. Porque, meus irmãos, de tanta situação, de tanta gravidade que ela viu na situação do seu esposo, e a Bíblia fala que a mulher é um dos vasos mais fraco. E a gente viu a fraqueza dela, de tão temerosa, e vendo a situação do seu esposo, mas mesmo assim ela viu nele que ele continuava sendo um crente. Ele continuava. Aí ele falou a ela, disse: não é assim. Nós não recebemos o mal de Deus, mas só o bem de Deus. Não fala assim. E nos diz a Bíblia que ele se lançou no chão e adorou. E disse: nu eu vim e nu eu voltarei. O que Deus me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que eu queria fazer essa reflexão hoje? Porque nós, como cristãos, nós podemos ser atingidos por doenças feias ainda. Vê a situação deste moço. Deus nos permite, pode permitir que nós podemos ser atingidos por doença. E às vezes nós também podemos até dizer como a mulher de Jó: cadê o Deus? Cadê o teu Deus? Mas quando você for atingido, se você tiver em Deus, não te aparta do Senhor. Porque Ele mesmo é o teu refúgio, a tua fortaleza, bem presente na angústia. Viu? Isto é uma coisa que esta palavra é para cristão. E para você que não é cristão, dá um jeitinho, viu? Porque sem Cristo, com Cristo, o povo já anda um pouco desagarrado. Imagine sem Cristo. Imagine sem Cristo. Com Cristo a coisa, nós já andamos vigiando na frente e atrás. Imagine sem Cristo, viu? É uma barreira. Quem está sem Cristo é uma pessoa que está indo em um caminho só afundando. Mas quando você reconhece Cristo, aí você pode estar nas maiores situações que Deus pode te romper e virar o teu cativeiro. Jamais Jó
quando Deus restaura toda a sua vida, foi ele orando pelos seus amigos, pelos seus amigos. Você jamais imaginaria que ele ia ser abençoado por Deus naquele momento, quando Deus mandou ele oferecer sacrifício pelos seus amigos. Mas diz que naquele momento, ele orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus pode virar o teu cativeiro na hora que tu está na tua maior situação. Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Siga em frente que Deus pode virar o teu cativeiro.